Vamos lá, pessoal. Retornando nossos estudos sobre Revolução Francesa, parte 2. Agora nós vamos ver justamente os antecedentes na situação francesa às vésperas da Revolução. Dê uma olhada aí. 1789, anota esse esqueleto aí no seu caderno para você acompanhando. Se você não anotou, dá um pause na gravação, né? E depois que você copiar no caderno, você volta para a nossa aula. Melhor aula de história contemporânea do planeta. Vamos lá. 1787, crise do Antigo Regime, mudança de opinião pública. Vamos lá. Aqui nós temos, né, as características da sociedade francesa às vésperas da Revolução. Você tem o absolutismo monárquico, né, Bourbon, uma monarquia que era baseada na teoria do direito divino do rei, ou seja, o rei não era um homem comum, mas era um verdadeiro Deus na terra. Tá? E aí você tem uma sociedade que era dividida em estados ou ordens. Né? Primeiro estado é o clero, isento de impostos. O segundo é a nobreza, também isenta de impostos. Toda vez que eu dou essa aula, eu me lembro do quê? Eu me lembro do Brasil de hoje, meu povo. Eu não sei se é felizmente ou infelizmente. Inclusive, eu já sonhei que eu era um sans-culotte. Quando eu fazia a faculdade de História, eu estudava tanto Revolução, gostava tanto da Revolução, da História Contemporânea 1, que é esta matéria que eu, por incrível que pareça, eu sonhei que eu era um sans-culotte na frente da Bastilha. Tá? Então, uma coisa que a gente não pode dizer, né, numa aula de história contemporânea, dizer assim, olha, a sociedade francesa às vésperas da Revolução, as classes sociais, você nunca diga isso, porque isso é anacrônico, é fora de tempo, tá? Dentro da história, você não pode se utilizar de conceitos fora de tempo. Então não vai dizer, olha, nobreza era uma classe social, nunca foi, meu filho. Era uma ordem, um estamento. Por que um estamento? Um estamento extremamente poderoso que dá sustentação ao rei. Por quê? Porque, olha lá, o rei tem aqueles que apoiam, né? Que bajulam o rei. Né? Será que existe isso hoje? É claro que existe. Né? Os que bajulam o rei, o Bolsonaro. O Bolsonaro não é rei, mas ele quer ser. Né? Você está vendo que a história ela nos conscientiza. Então, observe que esses dois estados ou ordens, o clero e a nobreza, eles dão sustentação ao poder real, né? Que muitos acreditam que o poder é divino. E aí você vê lá embaixo, ó, terceiro estado, burguesia, trabalhadores, camponeses, outros setores, enfim, o terceiro estado era pequena, média burguesia, trabalhadores urbanos, que eram os sans-culottes, camponeses, esses caras dão sustentação ao Estado, ao erário francês, né? Pagam impostos, os demais são isentos. E o rei está acima de todos. Né? É o rei Luís XVI da graça de Deus. Então veja que é uma sociedade extremamente desigual, injusta socialmente. Preste atenção no que você está vendo aqui. Tem alguma semelhança com o Brasil de hoje? É claro que tem. Né? Você tem um poder executivo e todo mundo querendo se aglutinar, agarrar na teta do Estado, para sangrar a teta do Estado. Existe uma camada de políticos que ganham rios de dinheiro, enquanto a grande maioria da população pobre está lá se lascando, trabalhando, né? Como diria Karl Marx. A vida do trabalhador é uma luta diária para garantir a subsistência. Então, é muito fácil, né, você comparar a situação da França pré-revolucionária com a situação do Brasil de hoje. Né? Olha lá, só que naquela época, como eu estou te falando, não eram classes sociais, mas eram ordens ou estamentos. E aquele que você está vendo lá embaixo, por isso, se você não copiou esse esqueleto no seu caderno, você pare, dá um pause na gravação, na melhor aula do planeta, tá? Depois você volta para cá e lembra qual é o terceiro estado, o estado mais numeroso, que, como diria o Abade, Sieur, né? O terceiro estado é tudo. Por quê? Porque é o mais numeroso e é nada ao mesmo tempo. Por que é um nada ao mesmo tempo? Porque eles não têm direitos políticos.
vamos lá, sustentava com os impostos toda a máquina estatal. Aqui você está vendo essa imagem, né? Olha lá, França às vésperas da Revolução, né? Observe bem que essa imagem aparece o camponês lá embaixo, né? Em cima, montando o camponês, o clero e a nobreza. Essa imagem, ela mostra, você fala, mas para que eu estou vendo essa imagem? Isso chama-se iconografia histórica. Né? Isso cai muito no vestibular, já caiu na prova do vestibular estadual do Maranhão, o EMA. Né? No Enem não me lembro se já caiu, mas o vestibular do Enem gosta muito de imagem, então fixa nessa imagem, dá uma olhada que você vai ver o que ela demonstra, né? Essa imagem, ela demonstra as injustiças sociais, uma França extremamente injusta socialmente, no momento de crise econômica, quem sustenta a corte francesa era essa grande maioria de pessoas na miséria, né? Camponeses, são os quilotes. Aqui, basicamente, aparece o camponês, né? Sofrendo a pressão de padres e nobres. Vamos lá. Isso tudinho que você está vendo aqui, ó, deixa eu sair da frente um pouco aqui. Isso tudo que você está vendo aqui, a França às vésperas da Revolução, é extremamente importante para você ver, né? Que toda essa França pré-revolucionária vai desembocar nos fatores da Revolução. Então, olha lá, uma sociedade extremamente desigual, 26 milhões de habitantes, aristocracia 1,5% da população, depois tem camadas populares urbanas, campesinato 3,8%, ou seja, 26 milhões de habitantes, a aristocracia, que era a burguesia, a alta burguesia, melhor dizendo, né? A pequena e alta nobreza, a nobreza togada, que são os caras que compravam título de nobreza. Por que comprar título de nobreza? Meu filho, porque ela está agarrado ali próximo na teta do Estado, próximo do rei. E por que se agarrar próximo do rei? Porque o rei, o monarca, com poder absoluto e divino, era o maior foco de prestígio que existia na sociedade. Então, quanto mais próximo você estivesse do rei, mais poder você tinha na sociedade, mais privilégios. Ah, legal. Não, não era legal. Tá? Mas, quanto mais próximo do rei, mais privilégio e status social existia. Né? E aí o que acontece? Muitos burgueses, né? Pessoas muito enriquecidas, a alta burguesia, banqueiro, dono de companhia de comércio, para se aproximar dessa sociedade de privilégios e de corte, que era o centro, o rei, né, fazia o quê? Comprava título de nobreza. Então, o burguês mais rico, ele ia lá e comprava um título de visconde para fazer parte dessa minoria de privilegiados, enquanto a grande maioria, que você está vendo aí, né, no esquema aí na frente, no slide, quem eram os considerados, quem era considerada a maioria social francesa às vésperas da Revolução, e tudo isso para demonstrar o quê? As injustiças sociais. Aqui nós estamos vendo, né, as jornadas revolucionárias. Professor, mas o que seriam essas jornadas revolucionárias? Preste atenção. Jornadas revolucionárias. Antes de copiar, né, as jornadas revolucionárias, coloque aí no seu caderno para ficar bem claro. Isso tem que ficar bem claro, né, nas suas ideias. O que? Tem que ficar claro quais são os fatores da Revolução Francesa. Até agora nós falamos o quê? Demos aí toda a conotação factual, mostrando para você os fatos, as desigualdades e tal, mas tem que ficar muito claro. Né? Coloque no seu caderno aí. Fatores da Revolução Francesa. Anota aí. Primeiro, crise econômica. Como diria meu guru falecido, Eric Hobsbawm, ele dizia o seguinte: se você associar um período de crise econômica mais fome, dê um look na tela. Será que nós temos isso no Brasil? Temos. Tá? Então, lembra do Brasil, por isso que eu te falei desde o início dessa aula. Tá? A história, ela estabelece comparações entre o passado e o presente, ela justifica o presente, ela abre seus olhos em relação ao presente, né? Ela conscientiza você, ela transforma as pessoas. Então, basicamente, você tem o quê? Você tem crise econômica, como diria Hobsbawm, coloca no caderno, crise econômica, mais fome, mais duas pitadas de ideias iluministas
coloca num caldeirão, mexe esse caldeirão, é um caldeirão que vai explodir na cabeça do rei. Crise econômica, fome, ideias iluministas, mexe tudo isso, é um caldeirão que vai explodir na cabeça do rei. Vamos com calma. Crise econômica, por quê? Envolvimento da França em guerras, como a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, a Guerra de Independência das 13 colônias, né? A França, o governo francês militarmente apoiou os colonos lá da América, né? Os chamados, hoje se chama norte-americano, mas na época eram chamados de colonos. Na Guerra de Independência das 13 colônias, a França esteve ao lado dos colonos. E qual foi a consequência dessa guerra? Crise econômica, déficit público. A França arrecadava 503 milhões de libras e gastava 623. Arrecadava 503 e gastava 623. A crise econômica, déficit público, ideias iluministas que criticam a monarquia absolutista, eu diria que semeiam a discórdia, né? Estimulam a conscientização do povo contra a família do monarca, né? Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta eram muito criticados e os iluministas tinham um papel muito forte nisso, seja o baixo clero, né? Os padres do baixo clero, sejam os intelectuais, que a maioria deles, para poder criticar o absolutismo, tinham que fazer isso fora da França, faziam pela Inglaterra. É o caso de Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau. O que mais? Fome. De onde é que vem a fome? Além da crise econômica, né, do déficit público, ainda você tem fome. Por que fome? Porque você tem secas e más colheitas que se sucederam na França em 1786 e 88, né, acabaram sendo anos de quê? De más colheitas, que gerou muita fome na França. O absolutismo Bourbon, olha lá, sabe-se lá quantos anos, não dá para lembrar assim de cabeça, mas são 1000 anos de opressão. A família Bourbon está na França desde o século XIV, né? Mas o absolutismo ele gera muita opressão, né? A essência de injustiças sociais, como nós falamos, né? O terceiro estado sustenta a sociedade francesa. O que mais? Os privilégios da nobreza, os privilégios dos padres que eram isentos de impostos. O que mais? Uma forte insatisfação da população contra o absolutismo Bourbon, quando a família Bourbon, como eu falei, né, o rei pode passar, a família do rei, né, que se sucede, um rei, depois seu filho, enfim, neto, eles podem passar 200 anos sem dialogar com o parlamento, só quando eles precisam é que eles abrem o parlamento. Eles eram monarcas absolutistas, concentravam os poderes, né, o poder de controlar o exército, de controlar a justiça, de controlar a religião, de controlar a economia, né? Você está vendo isso no Brasil de hoje muito parecido com o seu tio Bolsonaro aí. O cara indica ministro, depois ele não gosta, ele tira, né? Ele desautoriza ministro da saúde, enfim, é uma programação, né? O cara quer ser um monarca absolutista, tá? E aí vamos não esquecer, crise econômica, fome, influência das ideias iluministas e absolutismo Bourbon. Esses são os grandes pilares aí, os fatores mais importantes que acabaram gerando o início da revolução. Isso não pode esquecer. Essas jornadas revolucionárias a gente vai comentar na próxima aula, né? Porque nosso vídeo é curto, nosso tempo é curto e a aula de Revolução Francesa é uma aula extensa e que ela não pode ser trabalhada de uma vez só, senão você acaba se perdendo no caminho da revolução. Tá? Então vamos parar bem aqui nas jornadas revolucionárias. Daqui a pouco a gente volta, dá um joinha lá embaixo, né? Ajuda a gente a manter nossas aulas para que facilite o seu aprendizado. Muito obrigado. Vamos lá.